Você já ficou preso em alguma ideia e não conseguiu colocá-la em prática? Ou às vezes também já se sentiu perdido na gestão da empresa? A empresa acabou aumentando as vendas, tu não sabe para que lado vai? Eu vou te passar 3 pilares extremamente básicos e fundamentais para o seu negócio, para que tu consiga colocar como pauta de foco aí na sua empresa. Eu sou Eduardo da Luz, sócio, fundador e CEO da Apo, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Falando sobre gestão de empresas, crescimento, iniciar um negócio é extremamente desafiador. E antes da gente falar sobre os 3 pontos, uma coisa que você tem que entender é: muitas das coisas que você vai ouvir de empresários, por exemplo, que já têm estruturas grandes, não vai fazer sentido para você. Muitas das coisas que você vai ouvir sobre processos não vai fazer sentido para você. Muitas das coisas que você vai ouvir sobre vendas não vai fazer sentido para você. Porque você, digamos assim, que está no início dessa fase de empreender, ou às vezes está perdido na gestão, digamos que não passou e não tem horas de voo suficiente para conseguir perceber algumas coisas que são necessárias para gerir algumas empresas. Por isso que muitas das vezes a gente acaba negligenciando aquilo que não faz sentido, mas que no final das contas é importante para nós como empresários. Por isso que uma das frases que eu sempre falo é: nunca exclua uma coisa por não fazer sentido no momento. Essa coisa em específico pode mudar a chave da sua empresa, digamos, num futuro às vezes não tão distante. Como primeiro pilar desses 3 é gestão de processos, ou melhor, gestão por processos. Muitas das vezes a gente acaba focando em venda e acaba esquecendo que toda empresa precisa de uma padronização do que é entregue. Inclusive vai ficar aqui no link da descrição desse vídeo uma ferramenta que a gente utiliza para padronizar todos os nossos processos. Como que funciona? Toda ferramenta existem várias ferramentas no mundo digital, a gente utiliza a GoFi. Tudo que a gente executa aqui dentro da empresa foi criado, digamos que um checklist. Pensa em uma listinha de mercado. Por exemplo, uma pessoa fecha o negócio com você que é mecânico, manda o carro para a sua oficina. O que você faz? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar o carro no elevador. Então eu vou lá nesse meu software de gestão de processos, em uma estrutura Kanban, e vou colocar descrito lá: levar carro para elevador. Qual que é o segundo passo? Erguer e começar a revisão de trás para frente. Eu vou escrever isso lá. E assim sucessivamente, com o passo a passo de como você executa o seu produto. E por que a gente faz assim? É uma forma extremamente simples. Porque quando o cliente entra, é só tu cadastrar ele na entrada do teu Kanban, como vocês vão estar vendo aqui na tela, cadastra o cliente e ali você só abre e tem todo o passo a passo do que você tem que fazer. E às vezes, por mais que você não esteja num dia bom, é só seguir essa lista que no final você conseguirá entregar o seu produto. Por isso, apostar em processos é extremamente importante. Inclusive, a gente tem isso no nosso curso, tem um módulo que a gente explica só sobre gestão dentro da ferramenta, como que a gente pode montar os módulos ali de processos dentro da GoFi, no caso. Segundo ponto, vendas. Vendas é importante, só que também sofre por não ter processos bem definidos e canais bem definidos. A venda, ela sim é a gasolina, ela é o motor, ela é o que faz com que tua empresa funcione. Sem vendas, nada acontece. E é importante tu perceber que tu precisa e entender de pessoas boas nesse time. Não adianta, como muitas empresas que a gente atende, contratar uma série de pessoas júniores, por exemplo, e colocar dentro da sua empresa querendo que ela bata uma meta de 600 mil reais, que é muito improvável que isso vá acontecer. Vendas precisa de processos, pode-se usar também essa ferramenta, precisa de todos os processos, precisa os scripts e precisa de experiência. Principalmente, regra, quanto maior a complexidade do produto, maior vai ser o teu custo de venda. Então, tu entender sobre isso é muito importante. Mas eu vendo ligando para os clientes prospectando. É uma das formas que tu pode vender.
prospecção ativa, mas existem diversas outras formas de tu alimentar o teu funil de vendas e aumentar a probabilidade de ganhos do seu negócio. E como terceiro pilar, cultura. Tá, mas cultura a gente não trabalha desde o início? Não sei, deveria ter sido a primeira coisa que a gente fala? Sim, mas às vezes não é como acontece na prática. Por quê? Porque quando a gente abre o nosso negócio, a gente está muito focado em vender. E a gente vende e depois a gente descobre que a gente precisa começar a padronizar os processos, que seria esse primeiro pilar que a gente comentou, de como entrega o nosso produto, qual que é o passo a passo. Só que depois que a gente monta esses processos e a nossa equipe cresce, a gente começa a sentir a dificuldade da cultura. E quando eu falo em cultura, não é para você pegar o telefone, ligar para o pessoal da sua empresa e falar assim, ó, é isso aí, uhul, 5 passos para o sucesso. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Você tem que ter pequenas conversas ao longo do tempo, falando sobre determinados assuntos, sobre propósito. Não precisa ser todas conversas informais. Se tu é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com ter conversas muito formais, chama para tomar uma cerveja os seus líderes, chama para conversar, tem momentos descontraídos e nesses momentos você consegue conversar com essas pessoas sobre propósito, sobre o que tu espera, sobre o que a gente quer para a empresa, sobre o futuro da empresa e tu consegue começar a conectar o futuro com o ponto em que a gente vive. Isso, na verdade, é cultura. A gente começar a movimentar as coisas com um propósito em comum. A gente consegue movimentar as pessoas. Então, cultura não é aquilo de tu montar um checklist, eu vou seguir esse checklist. É tudo aquilo que a empresa faz sem com que você esteja presente. Então, esses 3 passos são, digamos, que os principais que fizeram também a gente chegar no tamanho da estrutura que a gente tem hoje. E os próximos, eu não sei, eu estou tentando descobrir. Como eu falei lá no início do vídeo, tem muitas coisas que eu ouço hoje que quem sabe não façam sentido para mim nesse momento, mas quem sabe daqui 1 ano, quando a empresa tiver dobrado de tamanho, são coisas que vão fazer mais sentido. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, manda para o seu amigo empresário que está passando por esse enrosco de crescimento e coloca esses 3 pilares como foco para ti. Vou ter um pilar de processos, eu vou ter um pilar de vendas e eu vou ter um pilar de cultura. E se possível, delegue isso. Processos vai ficar para uma pessoa em específico, vendas vai ficar para outra pessoa e cultura vai ficar para mim ou para outra pessoa cuidar. Porque se você quiser cuidar de todos esses ao mesmo tempo, muito provavelmente vai acabar se frustrando e ficando cansado e assim perdendo produtividade ao longo do tempo. Até o próximo vídeo.